Uma boa tarde para o senhor a todos. A passagem que vamos meditar nessa tarde é Gênesis 44. Começa dizendo assim: E deu ordem aos que estavam sobre a sua casa, dizendo: Enche os sacos desses varões de mantimento, quanto puder levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, pôs o dinheiro do seu trigo, e fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se os varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é esse o copo que bebe meu senhor, em que ele bem adivinha? Fizesses mal no que fizesse. E alcançou e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos sacos, nossos sacos, te tornamos a trazer, desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do meu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, em que for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja assim conforme as vossas palavras. Aquele em que se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. Versículo 12, E buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele na terra. E disse José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Versículo 16 adiante vai falar sobre a humilde súplica de Judá. Vamos fazer um outro vídeo sobre essa passagem. Vamos comentar sobre, isso que foi lido, essa passagem que foi lida, Pois bem, aqui a epígrafe nos diz, a astúcia de José para deter seus irmãos. Percebe aqui, amados, todos conhecem a história, que José estava testando sim seus irmãos, e ao pôr o mantimento em seus sacos para levar para casa, ele age como uma astúcia, mandando pôr o seu copo, o copo que ele usava dia a dia, para que fosse dado como roubado, para ver aonde, como ia se tornar, desenrolar a história. Interessante isso, Como foi o texto aqui, os seus irmãos, os irmãos de José, que até então nem sabia quem era José ainda, o José do Egito, disseram: morra aquele que tiver, com algo roubado seu, e nós seremos seus escravos. Vejam que eles começam ali a ter um coração humilde, sincero, e quando diz essa palavra, uma palavra até pesada, morra aquele que foi encontrado, eles até se arriscaram, porque ninguém conhece o coração do ser humano senão Deus. Quem sabe um deles, por estar à mesa com tantas coisas valiosas, poderia ter posto em seu bolso, e daí logo após
para ser investigado, né, ou seja, revistado, por assim dizer, escondido, né, um dos sacos, para assim poder levar para casa o objeto? Pois bem, mas eles juraram, disseram, não, se for achado, que morra aquele que foi encontrado, e seremos seus escravos. Claro que o eunuco respondeu, não, né, o que for encontrado será nosso escravo, e vocês irão para a sua casa. Vejam que a proposta que o eunuco fez ali, o homem que José mandou, até era bem melhor, porque apenas um deles seria subjugado e seria escravo, e todos iriam para sua casa tranquilamente. Mas o fato é que quando foi encontrado, né, eles rasgaram seus vestes, porque eles sabiam que ao retornar para sua casa sem esse irmão, justamente o Benjamin, né, o seu pai não aguentaria mais uma perca. No 16 a seguir, a epígrafe nos diz a humilde súplica de Judá. Em outro vídeo vamos meditar sobre isso, que Judá suplica, né, por seu irmão. Mas vamos nos ater aqui. O que nos chama a atenção é o versículo 5. Se você ler rapidamente, há alguns que poderão usar o texto em benefício próprio para fazer o que é errado e amparar, quem sabe, a sua atitude errada. O que eu quero dizer com isso? Os irmãos ouviram a palavra que seu... não é este o copo, porque bebe meu Senhor, em que ele bem adivinha, fizesses mal. Fizesse. Lendo rapidamente, as pessoas podem dizer, puxa, mas se Deus abomina adivinhações de qualquer modo que não seja para a glória dele, porque os irmãos vão ver que, se voltarmos aos textos, lá pelo 41, 42, né, vamos ver que Deus dá a interpretação a José, e José dá glória a Deus. Não é usado nada de objeto, copo, colher, nada, né? Nada para ofuscar a glória de Deus. Então vemos aqui que, comentando rapidamente, se você ler com cuidado, você verá que o versículo faz parte de uma trama, por assim dizer, em que José, né, tenta, de todo jeito, de todo modo, descobrir o que ainda estava no coração de seus irmãos. Só para os irmãos entenderem esse versículo 5, que alguns lendo de grosso modo e rapidamente poderão dizer, né? Ah, Deus ampara, ó José, um homem que o Senhor era com ele, como pode agir dessa forma? Usando adivinhações? Não. Isso faz parte de uma trama. Entendido? Só para os irmãos poderem entender. Jamais Deus aceitaria uma coisa dessa. Né? Jamais. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa tarde é que haverá momentos, e muitos deles, em que você, não vigiando, você irá dizer palavras, fazer promessas que não são boas e até difíceis de cumprir. Como foi o caso deles, né? Morra aquele que foi encontrado. Percebe então que eles poderiam ter vigiado aquele que foi encontrado, que fique servo do Senhor, né? E nós voltaremos para nossa casa. Poderiam dizer isso. Mas não. Em seu ânimo e com a certeza de que não haviam feito errado, eles prometem isso, mas não cada um prometendo, vamos dizer assim, garantindo a si próprio, mas garantindo-se a todos. Isso se torna errado, porque você não conhece, né, o coração do ser humano. Então, como percebemos ali, ao ler, quando foi lido os textos, os versículos, que foi encontrado. E o rapaz, mandado por José, age dessa forma. Não. Ele fica escravo e vocês vão para casa em paz.
Fato é, amados, que nos chama a atenção aqui, nesse contexto, que naquele tempo, como eu falei do versículo 5, era comum homens, que era lhes atribuído algo sobrenatural, usar de utensílios. E José, sabendo disso, permite que seus irmãos achem que ele usa o copo, para que eles realmente pensassem, não, esse é o governador do Egito, é uma divindade. E no temor de seus corações, mostrassem o seu verdadeiro caráter. Falhas, quando juraram uns pelos outros, né? Deveriam de falar, ou um deles disser, não, nós ficaremos, ou eu ficarei, vamos dizer assim, melhor dizendo, eu ficarei por escravo. Que foi o que aconteceu mais à frente, né? Adiantando um pouquinho. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa tarde? Você tem que vigiar em todos os momentos. Há uma passagem na Escritura Sagrada de Jefté, meus irmãos conhecem a história, em que ele faz uma promessa terrível, né, de oferecer em holocausto o primeiro que saísse de sua casa. Isso está errado, porque os irmãos conhecem a história em que sua filha saiu. Perceberam que quando você faz algo precipitado, você sim correrá um grande risco de não poder cumpri-lo, e pior ainda, se entristecer, ficar frustrado e pensar que você não é um escolhido de Deus, quem sabe. Falhas todos temos. Todos os dias temos que estar vigiando, todos os dias temos que estar de joelhos, pedindo a Deus que nos ensine, nos fortaleça, que nos dê graça, que nos dê sabedoria. E quando reconhecemos que somos falhos e muito falhos, Deus, que já conhece todas as coisas, a Escritura Sagrada nos fala que antes de sermos formados no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia. E Ele tem com certeza tudo em suas mãos. Eu creio nessa tarde. Quem sabe você está me assistindo e está passando por provações, apenas vigie. Apenas vigie e fique firme. Essa história de José, né, aplicada de um modo geral, no desenrolar dela você verá que Deus, através dessa trama, por assim dizer, de José, acaba por mostrar o que havia nos seus corações. E eu creio que Deus, nessa tarde, está nos moldando para mostrarmos o que está em nossos corações, nosso caráter, nosso eu. Eu sempre costumo dizer, é difícil? É, mas não é impossível. Porque todas as coisas são possíveis para Deus. E se Ele tem, e com certeza tem, um plano em minha vida e em tua vida, Ele irá nos ensinar, Ele irá nos moldar, Ele vai nos pôr em algumas circunstâncias para demonstrarmos o nosso caráter. Os irmãos de José ali agiram sim precipitadamente, né? Vamos ver, eles não deveriam, né, falar aquilo, mas com sabedoria, o servo de José muda, né, a proposta para melhor, entre aspas, porque a intenção naquele momento é que algum deles, e por que não dizer todos eles, se entregassem como escravos, dizendo, manda ele para casa, que o nosso pai, que ainda vive, o ama
e o quer de volta. Nós pagaremos esse preço. Quem sabe poderiam dizer isso, mas a proposta foi para que voltassem para os seus lares. Mas eles não aceitaram. Essa é a verdade, eles não aceitaram. E 16 em diante, vamos fazer mais um vídeo. Os irmãos vão perceber que Deus moldou, moldou aqueles homens, e por que não dizer o coração de Judá. Deus está mudando histórias em nossas vidas. Creia em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui nessa tarde, esse local que o Senhor preparou para te adorar, te exaltar e engrandecer o teu santo nome. Eu oro ao Senhor para que essa pessoa que está me assistindo possa entender que o Senhor já está agindo em favor da vida dela, que o Senhor está mudando a história. Eu creio, Senhor, e que nesse teste, nessa remodelagem do nosso caráter, muitas vezes as dores virão, as tristezas virão, mas eu sei que há um propósito para todas as coisas. E eu creio que nessa tarde, essa pessoa que está me assistindo está enxugando as suas lágrimas e crendo e dizendo: eu sou essa pessoa e preciso ser mudada. Amém? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.